Este senhor aí que se diz conselheiro do presidente da República, muitos mais velhos na época até me aconselharam, muitos mesmo disseram: Urbano, sai desse grupo, esse aí é um ladrão de ideia, é um, como é? Dizer, um oportunista, né? E nós estamos a ver, eu vou vos dizer porquê. Eu fui a primeira pessoa em Angola, primeiro, a falar e a exigir e a tirar a atenção que se faça uma auditoria da dívida pública. E se vocês vão lembrar, eu vou fazer isso, vão na rádio, acho que foi na Rádio Eclésia, que a primeira vez este senhor professor, mas lá o outro, lá professor, que na época estava lá, estava também a doutora Milucha nesse debate, o senhor lá de dizer, eu não sei porque que não se faz uma auditoria da dívida pública. Na verdade, eu é que falei isso lá no grupo do WhatsApp, atirei a atenção, disse, vão perguntar ao executivo porque que não se faz uma auditoria da dívida pública. Uns tiveram a coragem em off vir me perguntar, diz, mas por que tem que se fazer a auditoria da dívida pública? Porque eu disse que o verdadeiro problema hoje em Angola é a dívida pública, há uma fraude, há uma roubalheira, os angolanos estão a pagar por aquilo que não fizeram. Há mesmo até crime, Mesmo quando depois o Arche Mangueira também me conhece, ele sabe. Nós já conversamos em algumas vezes. Ele deixamos de conversar porque eu fiz-lhe uma pergunta, que ele até os números respondeu, e pronto, mas passa. Sabe, depois de um tempo o Arche Mangueira vem nos dizer até, né, que não, 20% da dívida pública é fraudulenta. Observem, povo angolano, para vocês darem conta como é que nós vivemos uma máfia e para dizerem como esses ditos professores não têm como aconselhar o presidente da República, porque eles não são intelectuais. Eles não querem. Você sabe que você ficar eu fico a ler mais de 8 horas por dia. Todos os dias, das 7 até 17 horas, eu fico a estudar. Quem estuda sabe que estudar é difícil, é duro. Para você conseguir compreender variáveis geopolítica, econômica, fiscais, que estão postas à disposição para destruir um país, não é fácil. Este senhor não tem como te dizer, senhor presidente, o que eles não te disseram, o que eles não queriam que você, ou que nós, angolanos, pudéssemos saber, é que essa fraude, se o ministro da Economia vem à tona a dizer que 20% da dívida pública é fraudulenta, automaticamente o Ministério Público, isso seria o quê? Uma violação do Estado de Direito, ou seja, no princípio da legalidade. Se violou o princípio da legalidade, o Ministério Público tinha a obrigação de chamar o ministro das Finanças, dizer, olha, vamos cessar de fazer o pagamento da dívida, vamos pedir uma auditoria da dívida pública. Por quê? Porque se você faz, por exemplo, eu peço uma dívida, vamos compreender, eu peço uma dívida dia 1, ok? E do dia 1 até o dia 10, né? Essa dívida, essa contratação da dívida é feita de maneira fraudulenta. Significa dizer, os juros que eu vou pagar de 1 a 10 é falso. Ou seja, eles têm que me devolver todo esse dinheiro. Significa dizer que durante muito tempo os angolanos andaram a pagar por aquilo que não devem. E deve-se fazer uma auditoria séria sobre a dívida pública. Porque essa dívida é dívida soberana. Eu, angolano, somos nós que pagamos com o nosso dinheiro. Esse é o primeiro grupo de bandidos. Deste país. E esses ditos pseudos professores não conseguem ver isso. Essas variáveis não vejam. Vão ver mais o outro golpe que vão dar ao presidente da República na tua governação, Sr. Presidente João Lourenço. Aqui entra o grande problema, o Departamento de Inteligência Econômica, ou seja, estamos a falar aqui da diplomacia, ou seja, dos serviços, né, de segurança. Existe um departamento que é o Departamento de Inteligência Econômica, e eu penso que esse departamento deve ter contabilistas, deve ter financeiro, deve ter muitos expertos, deve ter sociólogos, filósofos. E observem o que acontece. Sr. Presidente, quando o Sr. Presidente dá a entrevista na TPE, o Sr. Presidente foi claro em dizer que não, as taxas dadas pelo FMI são abonatórias, ou seja, são boas porque vai ser dado o crédito, ou seja, a dívida vai ser dado a partir de um câmbio fixo, não um câmbio flutuante. O que eles não te disseram, Presidente da República, o que esses teus conselheiros não conseguiram ver, e eu falei com alguns funcionários do serviço de inteligência para alertarem, só que pronto, coitados também, eles não têm poder para chegar, porque muitos desses professores inviabilizam que muitos desses jovens que estão lá, que são jovens, muitas vezes pensam bem, para chegar e anunciar, eles te impedem que você chegue até para avisar, não te deixam, porque são eles os conselheiros, são eles os sabichões, são eles que sabem tudo e estão a arruinar esse país e a arruinar a governação do Presidente da República. Só, Presidente, o que eles não te disseram é o quê?
é que os mesmos detentores que emprestam a dívida pública, esses funcionários do FMI, são os mesmos detentores, são os funcionários, na verdade, daqueles que são os donos dos detentores do título da dívida pública. E vocês podem ir lá no relatório de fundamentação, tá lá tudo escrito, vocês vão ver quem comprou os eurobônus, tudo isso está lá escrito. Vocês podem ver. O que eles não te disseram, professor, presidente da República, e eles não tinham como te dizer isso, o senhor lá, professor, não tem como ver essa variável, porque isso escapa à inteligência dele. É que tão logo você assinasse com o FMI, eles iam te fazer um ataque especulativo e o Kwanza ia flutuar. E quando o Kwanza flutua, automaticamente as taxas deixam de ser fixas e passam a ser taxa flutuante. Senhor presidente, a crise que nós estamos a viver hoje é falta de uma certa capacidade geoestratégica no ponto de vista daquilo que a inteligência econômica nos ensina, porque a inteligência econômica, a primeira coisa é que a busca de informação, a proteção de informação e o terceiro soft power, ou seja, a capacidade de influenciar. Nós devíamos fazer o quê? Antes de irmos pedir a dívida ao FMI, com certeza a situação do país era difícil, nós tínhamos que conseguir dizer, olha, eles vão nos fazer um ataque especulativo. Vão. Então, quais são os mecanismos que nós temos no ponto de vista geoestratégico para poder contrapor isso? Seria a diplomacia, ou seja, tem que ser a diplomacia. Ou seja, abríamos o nosso mercado, a semelhança da China, por exemplo, né, que fez isso. Metermos um dispositivo de soft power capaz de atrair o investimento privado, entrasse moeda estrangeira nesse país e não teríamos problema no ponto de vista daquilo que é liquidez. Senhor presidente, a verdade é essa. Esses dois conselheiros têm que começar a ser humildes. Vão começar a conversa com aqueles jovens lá. Tem muitos jovens não são universidades. São jovens bons. Eu leio o comentário de muitos jovens que dão pareceres muito bons. Tem jovens com cérebros. Essa gente, muito deles dos maquis, muito nós também vemos dos maquis, não compreendem que a ciência evolui. Vocês aprenderam durante um tempo e nós estamos a aprender durante esse tempo. Vocês têm que compreender que o intelectual é aquele que tem a capacidade de criar mecanismos que visa dar resposta à necessidade do seu tempo. Repito, o intelectual é aquele que tem a capacidade de criar mecanismos que visam a dar resposta à necessidade do seu tempo. Cada intelectual tem o seu tempo. Agostinho Neto, Olden Roberto, Savimbe eram os intelectuais daquele tempo, do tempo deles. Nós também somos intelectuais do nosso... Vocês têm que compreender isso. Não aprendem só a combater os jovens, não. Querem comer, comem bem, mas por favor, que façam bem o vosso trabalho. E ficam a saber que nem todo mundo está à procura de um sol no Estado, não. Há jovens que têm horror do Estado, e eu sou um deles. Eu tenho horror de fazer... Tem jovens liberais, querem o mercado, porque o mercado é muito mais atrativo. Há muita empresa. Eu, no meu gabinete aqui de inteligência econômica, todos os dias recebo uma empresa que quer entrar em Angola. Mas há um condicionamento mesmo a partir dos consulados. Existe uma vontade deliberada, senhor presidente, de inviabilizar o investimento privado. São empresários que estão a vir com seu capital, com dinheiro próprio, não estão a vir buscar dinheiro no país, estão a trazer dinheiro, querem investir nesse país. Mas muitos deles inviabilizam. Ou seja, se não forem eles a fazer, não pode ser mais ninguém a fazer, porque eles querem aparecer como sábios. Então, não vamos mais dormir. Vocês vão ter que começar a ouvir. E o povo angolano tem que saber toda essa verdade. Nós temos que saber quem são os malandros, os malandros marimbondos modernos, os parasitas. São parasitas esses. O parasita é assim, parasita roa. Um dia, quando já não tiver mais para onde roer, ele se roa a si próprio. Vão roer, então a roer agora a máquina do Estado, senhor presidente. Então, muito cuidado, povo angolano. Nós temos que saber ver quem é verdadeiramente o inimigo do povo. Então, muita atenção. E vamos continuar a exercer o nosso direito e o nosso dever de comunicar e transformar a consciência do angolano para saber o que é que está se passando nesse país. Aquele abraço.